Bom dia! Vamos aqui a Lucas 4:14 a 30. É um trecho meio grandinho. Mas eu queria que a gente prestasse atenção nas reações das pessoas nesses trechos. Olha lá, então vamos lá. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, ao Espírito novamente, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, hein? Olha só. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e começou a lhes dizer: Hoje cumpriu-se as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, né? Então todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Então eles estavam, primeiro, eles elogiavam, e depois aqui eles estavam admirados e falavam bem dele, né? Aí começou o primeiro questionamento: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão entre este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Então, antes eles elogiavam, falaram bem, estavam admirados. De repente, todos na sinagoga ficaram furiosos. Quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então, isso que me chamou a atenção. No início, os caras estavam tipo, o cara é zica. Elogiavam, falavam bem e o admiravam. De repente, começaram a ficar furiosos e odiar ele, né? Então, o que pelo menos eu entendi, né? Deus falou comigo aqui. Por que houve essa mudança, né, de sentimento, de atitude? Foi porque acho que Cristo falou simplesmente a verdade, né? Ele fala: digo-lhes a verdade, nenhum profeta aceito em sua terra. Porque ele dá 2 exemplos aí, né, de situações onde não foi o povo de Israel que foi curado, ou alguma coisa nesse sentido, né? Foram outros povos. Então, naquela época tinha muito essa questão de Israel e os gentios, outros povos, mas ele simplesmente falou a verdade, né? Porque Israel realmente diversas vezes acabou rejeitando, né, a Cristo, a palavra de Deus, e às vezes na nossa vida acontece isso, né? Quando tá indo tudo bem, quando tá indo tudo certo, a gente, obrigado Deus, né? Deus abençoe, Deus tá abençoando. Mas quando às vezes acontece algo que não é a nossa vontade, né, e que Deus fala que não é bem assim, às vezes o nosso sentimento é diferente, o nosso sentimento muda, né, e não deveria ser assim, deveria ser
um sentimento de ouvir e de obedecer, né? De refletir nisso. Moti! Então, acho que isso é bastante importante, né? A gente conseguir ter essa humildade, não ser como Israel muitas vezes que acaba rejeitando a Cristo, né? Ou rejeitando a salvação, rejeitando a mensagem de Deus. Que, assim como no início ele falou, né? No poder do Espírito, a gente possa caminhar junto com Deus e assim como a viúva de Sarepta ou Naamã, né? A gente possa ter uma vida com Cristo, seja nas partes boas, nas bênçãos, seja nas dificuldades também. E é isso aí. Vou nessa aqui, a Moti tá aqui.